Meus irmãos, graça e paz. É um prazer novamente poder estar junto com vocês através desse vídeo, podendo falar da Palavra de Deus. Hoje, especialmente, iremos falar diretamente com os pais, com aqueles que já são ou aqueles que serão pais. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, onde ouviremos a respeito de um homem que, quando ficou sabendo que seria pai, tomou uma atitude muito digna diante de Deus. Hoje vamos falar a respeito de Manoá. Eu sei, talvez você não esteja acostumado com este nome Manoá, mas com certeza você conhece bem a história do filho dele. O filho dele é Sansão, aquele homem que tinha os cabelos compridos, que foi raspado e que num certo dia ele derrubou o templo dos filisteus. E nesta morte de Sansão, ele acabou matando muito mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas nós não vamos falar de Sansão hoje não. Hoje nós vamos falar a respeito do pai dele, Manoá. Mas antes disso, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, querido Pai, te damos graças porque o Senhor nos deu o novo nascimento em seu Filho Jesus. Te damos graças pelo Espírito Santo da promessa, pois é Ele quem nos santifica. E te damos graças, meu Pai, porque o Senhor tem agido com amor e misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Vamos começar a leitura a partir do primeiro versículo. E assim está escrito: E aos filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Veja bem a situação desse casal. Eles já estavam casados há vários anos e não tinham filhos. O que é que mais eles queriam nessa vida? Justamente isso, ter filhos. E aconteceu. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Veja bem, aqui então o anjo aparece a essa mulher e diz a ela que ela terá um filho. Meus amados, tem maior alegria do que uma mulher que é estéril saber que vai ter um filho, sendo que era a vontade dela e do marido? Não, não tem. E um detalhe, apareceu aqui este anjo dizendo que além de ter um filho, este filho seria consagrado a Deus. Olha só que notícia maravilhosa que esta mulher teve. E ela não guardou para ela. Ela foi e contou ao seu marido. Veja só o que diz aqui no versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então esta foi a notícia que ela também levou ao marido, e o marido ficou muito feliz. Só que, de certa forma, ele ficou, acredito eu, que um pouco assustado diante de tamanha notícia, de tamanha novidade. Porque, afinal de contas, ter um filho nazireu, um filho consagrado a Deus, como é que seria cuidar de uma criança desta? Então ele tem aqui agora uma atitude digna de todos os pais. Veja só. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino, o que há de nascer. Então aqui
Manoá tomou uma atitude de humildade diante de Deus. Ele assumiu que ele não tinha condições de poder cuidar daquela criança, de poder ensinar aquela criança. Então ele ora a Deus pedindo para que este homem de Deus, este anjo, retorne e ensine ele como cuidar dessa criança, que seria Sansão. Esta foi a atitude. É a atitude que todos os pais devem fazer. Senhor Deus e Pai, te peço que me oriente, que me ensine como cuidar de meus filhos. E aqui a gente vai fazendo toda a leitura na sequência e a gente vai ver o seguinte, que o homem de Deus, este anjo de Deus, aparece novamente a eles. Aparece novamente essa mulher, aparece novamente a este homem. E novamente Manoá, acreditando que fosse receber uma orientação geral, correta, detalhada de como seria a educação, ele não recebe. A única coisa que ele recebe de mensagem é que ele deve ensinar a essa criança como viver dependente de Deus. Olha só o que diz. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe, és tu aquele homem que falaste com esta mulher? E disse, eu sou. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Foi essa a instrução que o anjo do Senhor deu a este casal, para ela se guardar de beber bebida forte, beber vinho, não comer do fruto da vide e nem comer coisa imunda. E tudo quanto te tem ordenado, guardará. Isso aqui significa o seguinte, meu amado irmão, que a melhor maneira que você tem e que este homem teve para poder educar o seu filho é ensinar a ele o caminho de Deus. É você viver, você como pai, viver dependente de Deus. Não viver por suas próprias vontades, por seus próprios desejos, mas sim colocar tudo que você pretende na vida diante do Pai, buscando o conselho vindo de Deus. Este homem aqui não recebeu um manual de instrução ensinando como educar o filho, apenas uma orientação: faça tudo conforme tenho mandado. E você, tem feito de acordo com o que Deus tem mandado na sua vida? Então a receita está bem aqui, ó. Viver dependente de Deus, glorificar sempre a Deus, confiar sempre em Deus. Viva dessa maneira, ensina teu filho a viver desta maneira. Você se lembra o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 4? Vamos dar uma olhada e ver o que está escrito lá? Está escrito assim, olha. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o conselho que está vindo aqui, ó, para você é justamente esse. Viva este mundo, mas viva dependente da palavra de Deus. Uma outra colocação também com relação a viver dependente de Deus está em Efésios capítulo 6, também versículo 4, e diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Está aqui a receita. Como cuidar e como criar um filho. Criá-lo na doutrina e na admoestação do Senhor. Assim foi com Manoá. Manoá criou seu filho Sansão na disciplina e na admoestação do Senhor. Faça isso e seu filho crescerá orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo, e ele nunca te envergonhará. Amém. A todos, graça e paz.